Vou estar compartilhando com todos vocês uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46. A palavra de Deus diz que Jesus, saindo de Jericó, uma grande multidão o seguia, e ele juntamente com os seus discípulos. E havia um cego chamado Bartimeu, e ele estava sentado à beira do caminho, mendigando. E ouvindo ele falar de Jesus, que Jesus vinha pelo caminho, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava cada vez mais. E a multidão chegou nele, as pessoas chegou nele e disseram para ele: pare de clamar. Mas ele clamava cada vez mais, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E naquele momento, Jesus parou, mandou que chamasse ele e chamaram o cego, dizendo para ele o seguinte: olha, ele te chama. E ele, levantando de si, tirou sua capa e foi ter com Jesus. E no momento que ele chegou diante de Jesus, Jesus olhou para ele e disse: o que queres que eu te faça? E ele disse: mestre, que eu tenha vista, que eu volte a ver novamente. E Jesus olhou para ele e disse: a tua fé te salvou. E logo ele foi curado imediatamente e seguia Jesus pelo caminho. Essa palavra nós vemos um milagre acontecendo na vida daquele cego. Ele estava mendigando, sentado à beira do caminho, numa situação muito difícil. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ouvindo ele falar de Jesus, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E naquele momento, ele chamou a atenção de Jesus ao ponto de Jesus parar e chamar ele para a presença dele. Que neste momento, eu não sei como você está vivendo, de repente pode estar passando alguma provação, passando por alguma luta, alguma dificuldade, vivendo um momento difícil na tua vida, mas neste momento, Jesus chama você também para perto dele. Se você precisa de um milagre, que precisa da graça de Deus, se achegue até Jesus e creia que ele vai estar realizando um milagre na tua vida. Aquele momento, aquele cego desejava novamente, ter uma solução para ele naquele momento, e ele foi até Jesus. E o Senhor